Aqui, pessoal, ó, mostrando para vocês o que tem acontecido nesses últimos dias aqui na região dos alagados aqui da serra, né, aqui no entorno do Morro do Mestre Álvaro. Tem acontecido uma inundação aqui bem significativa, e agora mais grave ainda é porque um dique de contenção das águas do rio Santa Maria da Vitória, que vem da região serrana aqui do estado, em direção aqui à Baía de Vitória, um dique se rompeu, que esse dique ele é usado como estrada, mas ele tem a função de conter as inundações da parte do rio para dentro dessa região alagada e reduzir esse volume de água que adentra aqui nessa região. Então, quando normalmente chove, as águas aqui da região do alagado, elas tendem a ir para um canal chamado aqui Canal dos Escravos, né? Caso você tenha alguma curiosidade de saber por que Canal dos Escravos, procura aí Canal dos Escravos Serra, para você ter uma noção do que foi esse Canal dos Escravos, né? Então, normalmente o que acontece? As águas do rio Santa Maria deságua na Baía de Vitória e as águas do alagado vai para esse canal que deságua no mangue. Mas uma parte também vai em direção ao rio Santa Maria, só que ele vai de uma maneira mais regulada por causa do dique. Porém, o que aconteceu? Durante a madrugada do último domingo para segunda-feira agora, hoje dia 6, se não me engano, né, de dezembro, o dique tem 2 dias que rompeu. Então vocês estão vendo aqui essa água mais amarelada, porque essa água aqui é a água que está vindo do transbordamento do rio Santa Maria da Vitória. Aqui, ó, essa água ela era para estar correndo no sentido aqui, vou mostrando para vocês, ó, daqui para lá. Essas inundações aqui nessa região, que é como se fosse uma bacia, né? Então essa região, normalmente a água ela é uma água de tom escuro. Se vocês olharem aqui, a água está barrenta, uma água amarela. Essa água é do rio que está entrando para essa área de alagado. Olha ali na frente a água se movimentando ali, entrando aqui, transbordando no sentido da esquerda para direita. Quando que ela era para estar? Logicamente, da direita para a esquerda, né? A água aqui, por passar por uma região onde tem muita vegetação e normalmente ela passa de forma mais lenta, ela é uma água durante o período de chuvas turvo, né? Uma água turva, porém ela é uma água mais límpida, uma água mais clara, e quando ela tem uma coloração, é uma coloração um pouco mais escura. Como vocês viram aí nos outros vídeos, caso não tenham visto aí, é só voltar um pouquinho que vocês vão ver. Essa água aqui está extremamente barrenta, né? Simbolizando aqui que a água é do rio que está adentrando para essa área de inundação. E aqui, o que vai acontecer? Por aqui está num nível bem mais baixo do que a cota de inundação lá do rio Santa Maria, toda essa região ela vai transbordar até nivelar essa água, né? Então, aqui o negócio fica complicado. Essa estradinha que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é uma estrada que dá acesso às áreas aqui da obra do contorno do Mestre Álvaro, que está extremamente prejudicada nas áreas aqui de terraplanagem. Praticamente carro pequeno não tem passado por aqui, só caminhões, máquinas pesadas, né, caminhões mais altos que tem passado, e já está aqui, ó, no nível da estrada. Aqui ainda não inundou, caso vocês queiram dar uma olhadinha, saiu diversas reportagens, né, que o Espírito Santo está passando por um período chuvoso bem significativo. Então vocês podem dar uma conferida aí nas imagens, aí nas reportagens que saíram aí na mídia. Beleza? Vamos dar uma conferida aí no restante das imagens. Eu vou trazer para vocês aí um pouquinho do que tem acontecido aqui nessa região. Porém, mesmo assim, as obras do contorno têm continuado. Tem umas áreas aqui que eles estão fazendo umas perfurações de fundação na parte mais alta, próximo ao contorno de Vitória, que as obras estão seguindo. Teve um solzinho ontem, segunda, e hoje na terça-feira a chuva deu uma diminuída e as obras estão continuando. Olha essas imagens aí, pessoal, que doideira. Como que tá a região das obras aí,
né, aqui da região do Alagado, aqui do contorno do Mestre Álvaro. Então assim, essa região aqui, ela já é uma região, como eu já tenho falado para vocês em diversos outros vídeos, é uma região muito propensa à inundação. E agora nessas chuvas aí que teve aí durante praticamente já quase um mês aí no Espírito Santo, desde o mês de novembro, olha como é que está a situação. E para piorar, como eu falei para vocês, aí um dique de contenção para inundação lá vinda do Rio Santa Maria, acabou se rompendo mais ou menos na altura lá do finalzinho lá, ó. Um pouco logo depois daquela parte cavada no barranco, um pouco lá em cima tem um dique que é uma estrada, e nesse local ele se rompeu. Serra, 5 de dezembro de 2022. Esse é o dique do rio Santa Maria da Vitória, aqui nos Alagados do contorno. À nossa direita é a baixada que fica próxima ao rio. O rio, devido às chuvas intensas que atingem o Espírito Santo, rompeu o dique e está provocando um grande alagamento aqui no município da Serra. Nessas imagens aqui, o rio fica mais ou menos 800 metros a 700, 800 metros desse ponto. As águas transbordaram e romperam o dique nesse ponto aqui, exatamente. À nossa esquerda é a baixada do rio. À nossa direita, onde essa corredeira pode ser vista correndo para esse lado direito, são os alagados aqui do Jacuí, os alagados do Mestre Álvaro, que vão abranger as baixadas aqui do Polo Industrial Jacuí, do Polo Piracema, do Tins e toda aquela região baixa do Zé de Anchieta, Central Carapina, as baixadas ali que ficam à esquerda da BR-101 no sentido norte, aqui no município de Serra. Ali ao fundo o Mestre Álvaro, já encoberto na manhã dessa segunda-feira. Então voltando aqui ao ponto onde houve o rompimento do dique do rio Santa Maria da Vitória. Essa estrada que dá acesso à captação de água da Cesan. É impossível passar aqui. Não dá para saber sequer qual que é a profundidade desse ponto. Tá vendo a estrada erodida aí, ó? E essa estrada funcionou como dique. Em 2013, logo após as chuvas de 2013, na verdade em 2014, houve uma obra de elevação desse dique, justamente para impedir que acontecesse o que está se vendo nessas imagens. O fluxo de água é muito grande, a correnteza. Então, como ele se rompeu, a água do rio tem transbordado aqui para essa região. E vocês podem observar aí, ó, que essa água é uma água, praticamente uma água barrenta, né? Do lado de cá, ó, se vocês observarem um pouquinho mais ao pé do morro lá do Mestre Álvaro, um pouquinho mais longe ali, a água está um pouco turva sim, mas ela é uma água mais límpida, ela é uma água mais escura, né? Mais cinza. Então aquela água ali é a água da chuva, que normalmente é a água aqui dessa região dos Alagados. Aquela água ali é a água que normalmente está ocupando esse espaço. Mas se vocês observarem, a água barrenta do rio está inundando essa região. E como a cota de inundação do rio é mais alta do que a cota aqui dessa região dos Alagados, a água do rio está invadindo toda essa área. Então vai subir um pouquinho mais ainda esse nível de água, conforme eu mostrei para vocês aí nas imagens anteriores, da água correndo desse lado esquerdo aqui, ó, para o outro lado aqui direito, que é a área de influência da região do Alagado. As águas aqui dessa região dos Alagados, se vocês observarem, estão até ocupando já aí o pátio de algumas empresas que são instaladas aí nessa região. Então, infelizmente, o Espírito Santo, assim como boa parte aí do país, é complicado, porque as pessoas acabam ocupando essas áreas de risco e o poder público não faz nada para impedir, ou no mínimo para orientar a melhor forma de construir. Se vocês observarem nesse sentido aí, ó, tem esse canal mais largo aí na região central aí, que é o canal aí de drenagem dessa região, que é o córrego Pitanga. Se vocês olharem, tem várias barreiras de contenção nesses sentidos aí, que são o quê? Essas barreiras são os diques e também são estradas. Essas estradinhas, elas funcionam como dique, porém uma um pouco mais acima, na borda do rio, ela acabou rompendo. E como ela rompeu,
esse volume de água todinho tem adentrado aqui essa região alagável. Totalmente alagado aí o local das obras, né, que vem trazendo aí diversos transtornos aqui para a região, inclusive aqui para o canteiro de obras, né, como vocês viram aí, praticamente tudo inundado aí no local da construção aí desse elevado, da última parte aqui próximo do contorno de Vitória. Porém, mesmo que esteja aí inundada essa parte, está até intransitável boa parte aí do trecho, inclusive nas vias auxiliares, conforme eu mostrei para vocês aí logo no início do vídeo. O pessoal da construção da rodovia está trabalhando. Se vocês observarem aqui, ó, o pessoal está aí com um caminhão de concreto. Eles estão fazendo um servicinho aí, se eu não me engano, e estão fazendo a perfuração e a concretagem aí das estacas raiz. Conforme a gente falou para vocês aí nos últimos vídeos, que esse ponto aí, ó, do viaduto estava muito longo. Obviamente, né, iria precisar aí de mais a construção de algumas colunas. É isso que, se eu não me engano, está sendo executado nesse momento. Né, deu um solzinho aí nessa segunda-feira e terça-feira, e hoje já possibilitou a execução de uma parte da obra, pelo menos aqui nessa parte mais alta, né, e o pessoal está fazendo o que é possível. Mas com relação a boa parte aí da obra, lá na região da construção dos elevados aí sobre as áreas alagadas, infelizmente, olha como é que está a situação. Impossível de se executar algo aí. Né, então isso daí vai demorar pelo menos aí uns 15 dias para poder baixar esse volume d'água, ao ponto de nivelar com a via de serviço que havia aí que há na lateral aí da construção do viaduto. Então, depois disso, tem que aguardar um prazo aí bem significativo para que a terra tenha uma resistência para a circulação aí dos veículos. Praticamente são todos pesados, então é complicado. Se vocês observarem, nem aquele guindaste que estava fazendo as montagens, não tem nada aí, já foi retirado há um bom tempo antes, né, lógico. Mas é complicado. Então essa área aqui, conforme eu falei para vocês em vídeos bem lá no início do acompanhamento da obra, falando a respeito do período de seca pelo qual essa região passava, que aqui demora a chover, mas quando chove parece que o mundo vai acabar de tanta água. Então tem que ter bastante observação com relação a essas questões aí climáticas, questões de tempo, para poder conseguir gerenciar a obra da melhor forma possível e dar um segmento legal aí no andamento da obra. O pessoal está fazendo o que é possível, o pessoal da construtora, mas como vocês podem ver, o que dá para ser executado numa região como essa, nessas situações? É praticamente impossível. Então, pessoal, a gente aí não tem muito o que fazer com relação a isso, a não ser acompanhar. E vamos ver, né, como é que vai ser o andamento da obra. Para quem conhece aí, ó, a rodovia do contorno de Vitória, BR-101, com essas chuvas também sofreu bastante aí na região de Linhares. Para quem está acompanhando os noticiários aí a nível nacional, em Linhares aconteceu um rompimento lá da rodovia que está sendo consertado, mas vai demorar aí pelo menos talvez uma semana. E a outra rodovia que havia sido indicada para fazer esse desvio dessa região é a região da BR-259, na região norte aqui do estado, que a 259 é para a região noroeste. O pessoal estava indicando desviar por ela para poder sair da área que desabou lá em Linhares. Só que também houve um rompimento da pista, não me lembro aqui a localidade, então teve um problema também, está interditado o fluxo do sentido norte pela BR-101 e pela 259, que era o desvio utilizado. Para quem estiver vindo aí da região sul do país ou da região norte, se puder pegar a 116, melhor, porque a situação aqui pela 101, pelo Espírito Santo, região norte, está complicada. Ou quem puder pegar o litoral, beleza também, a S010, que tem um trânsito bom. Quem está sentido sul-norte do país, norte-sul, que precisaria passar pela 101, o ideal é evitar a viagem por esses dias, porque o negócio está complicado, e seguir BR-116 passando por Minas Gerais, porque aqui está complicado. Para você que não está tendo uma noção muito boa do que está acontecendo aqui, do quão significativo é essa inundação, dá uma acompanhada nos vídeos antigos aí do canal, e dá uma olhadinha como é que estava essa região aqui no último vídeo e nos anteriores, só para vocês terem uma noção que a gente tem acompanhado aí durante esses períodos, tanto de seca, que foi aí de praticamente 9 meses aqui no estado, e agora com cerca aí de 20 dias a um mês aí de chuva, como que essa região mudou e o quanto que as chuvas interferem aqui nessa região, que ela é habitualmente já inundada, né? E inundável. Ela passa por períodos de seca, onde que ela baixa bastante o nível, mas normalmente ela é uma área inundada e ela tem esse papel ecológico aí fundamental,
que é nessa contenção e retardo dessa vazão de água dos rios e dessa região aqui das serras aqui do Mestre Álvaro, né, da região serrana do estado, mais precisamente aí pelo Rio Santa Maria. Essa região tem um papel fundamental aí na contenção e armazenamento dessa água e posterior liberação aos poucos, né, para os cursos d'água e para o mangue e consequentemente para o mar. Então, tudo isso daí é esperado que aconteça, não com tanta frequência, ano após ano, mas pelo menos uma vez a cada 5, 8 anos isso aí acontece. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso aí é habitual de acontecer aqui. Mais uma vez, vamos ficando aí com essas imagens, né, que são históricas aí para execução da obra, para a construção aí dessa rodovia tão importante para o país. Então a gente tem acompanhado e esse aqui é um evento que a gente não poderia deixar passar sem registrar ele para vocês. Essas imagens vão ser apenas desse ponto aqui da rodovia, porque o outro lado está praticamente interditado, difícil de chegar. Até dá para chegar, mas tem que dar uma volta gigantesca e assim que for possível eu trago para vocês aí um outro vídeo mostrando o outro ponto da rodovia. Beleza, pessoal? Só essas notícias. Se inscreva aí no canal, compartilha com quem gosta de acompanhar as obras e ver a execução dessa obra tão grandiosa. E é isso aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!